Você é um soldado ucraniano relaxando no sofá, talvez tomando refrigerante ou comendo salgadinhos. É um momento de relaxamento, mas você lembra do trabalho a fazer. Então você pega seus controles e coloca um drone interceptador no ar. Outro drone Shahed da Rússia é abatido. Do sofá, você derrubou um drone russo que voava a centenas de quilômetros. E você nem precisou estar na Ucrânia para isso. Engenheiros ucranianos criaram uma forma inovadora de atacar a Rússia de qualquer lugar, enquanto Putin só pode assistir aos seus enxames de drones serem destruídos. Segundo o ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, o país desenvolveu e implantou uma nova capacidade que torna seus drones interceptadores mais eficientes. Agora, os operadores de drones nem precisam mais estar na linha de frente para pilotar seus drones interceptadores. Eles podem estar praticamente em qualquer lugar, a centenas ou até milhares de quilômetros de distância. Um operador em Kiev pode pilotar um drone que derruba um Shahed russo em Donetsk. Em Lviv, no extremo oeste da Ucrânia, esse operador pode relaxar em um sofá enquanto usa interceptadores para destruir Shaheds em Sumy, Zaporizhia ou em outras regiões do país. Fedorov afirma que drones interceptadores ucranianos podem ser operados do exterior, permitindo que pessoas fora da Ucrânia participem da luta contra a Rússia. A Rússia achava que tinha entendido os operadores de drones da Ucrânia. E então, algo mudou. Testes impressionantes mostraram como os drones interceptadores da Ucrânia funcionam bem, mesmo sendo operados a centenas de quilômetros de distância. Neste teste, um operador utilizou o Hornet Vision Control, criado pela Wild Hornets, que promete revolucionar o campo de batalha. Baseado no norte da Ucrânia, o operador de drones controla interceptadores, que foram usados para derrubar drones Shahed a cerca de 500 quilômetros de distância. Há até imagens para provar as novas capacidades da Ucrânia. O operador de drones senta-se diante de um computador, em uma configuração semelhante à de um gamer jogando Call of Duty ou PUBG. Na tela, uma transmissão ao vivo em alta definição mostra um drone interceptor Sting voando a 2.000 km de distância. O operador usa o controle para fazer pequenos ajustes, que aparecem imediatamente nos movimentos do interceptor na tela. Isso é guerra controlada remotamente. Agora até gamers comuns podem ajudar muito na defesa aérea da Ucrânia contra drones russos. A tecnologia levou um ano para ser desenvolvida, segundo Fedorov, em 23 de abril no Telegram, ao apresentar a inovação criada pela Ucrânia contra a ameaça dos Shahed russos. Há um ano, pelo Brave One, começamos a desenvolver e testar o controle remoto de drones interceptores. Hoje temos um resultado confirmado, abatendo alvos a centenas e milhares de quilômetros, afirmou Fedorov. O Brave One cumpre exatamente seu propósito. Lançado pela Ucrânia em 2023, o Brave One é um polo de defesa estatal que permite ao país apoiar e investir em fabricantes de drones e startups nacionais. A proposta é permitir o registro de inovadores na plataforma, para que a Ucrânia invista em tecnologias com maior potencial de ajudar na guerra contra a Rússia. Operar drones interceptadores remotamente a centenas de quilômetros de distância parece um uso muito bom do dinheiro da Ucrânia. E quem sabe, isso pode acabar se tornando uma tecnologia que pode ser implantada nos drones FPV ucranianos no futuro. Isso mudaria totalmente o rumo da guerra na Ucrânia, e explicaremos o motivo em breve. Fedorov prefere destacar o impacto dessa tecnologia no futuro das defesas aéreas ucranianas. A Ucrânia é a primeira do mundo a ampliar sistematicamente o controle remoto de drones interceptadores. Segundo Fedorov, isso exemplifica a adoção de inovações e um novo padrão de defesa aérea. Os fabricantes ucranianos de drones interceptores já adotaram rapidamente essa nova tecnologia. Mais de 10 já começaram a integrar a compatibilidade por controle remoto em seus sistemas de interceptação. Como exatamente a Ucrânia está fazendo tudo isso é um segredo muito bem guardado. E é assim que deve ser. A Ucrânia evita dar pistas à Rússia para impedir que desenvolvam sistemas semelhantes e neutralizem ataques ucranianos de longo alcance. A Ucrânia começa a superar a Rússia nesse ponto. Março foi o primeiro mês desde o início da invasão de Putin em que a Ucrânia lançou mais drones na Rússia do que o contrário. Manter essa vantagem vai ser fundamental para o esforço de guerra ucraniano, especialmente enquanto a Ucrânia trabalha para tornar seus drones de longo alcance mais letais e precisos. Então, a Ucrânia tem algumas tecnologias novas bastante impressionantes em suas mãos. Veja o que drones que podem ser controlados a centenas ou até milhares de quilômetros de distância significam para o futuro da guerra. Vamos começar pelos pilotos citados por Fedorov.
Antes, eles eram muito limitados por precisar ficar no alcance dos drones que usavam. Para operadores de drones interceptadores, isso geralmente significava ficar nas cidades atacadas pela Rússia com seus Shahids. Na linha de frente, operadores de drones FPV não podem recuar muito, senão os drones caem e não patrulham as zonas de abate. A Ucrânia eliminou um recorde de 35.351 soldados russos em março de 2026, o que veio após outros 2 meses. Isso fez as baixas da Rússia ultrapassarem 90 mil soldados pela primeira vez. A Rússia tenta explorar essa necessidade de proximidade, que é um problema. Em outubro, o Business Insider informou que a Rússia ordenou caçar pilotos responsáveis pela defesa com drones da Ucrânia. Os pilotos de drones ucranianos são a maior ameaça e os principais alvos dos operadores de drones de Putin. A Rússia tem usado mísseis e bombas para tentar destruir os centros de operações de drones criados pela Ucrânia em seu território. Isso é um problema na linha de frente. A Rússia sabe que os operadores de drones FPV da Ucrânia precisam ficar próximos das linhas, já que ela também tem seus próprios operadores. Mesmo nas cidades ucranianas, onde pilotos ucranianos controlam interceptadores, a Rússia sabe que um único míssil pode destruir uma base de operadores e enfraquecer muito as defesas da cidade. Pelo menos, tudo isso costumava ser assim. Com a nova tecnologia de controle remoto, operadores ucranianos podem pilotar seus drones de muito longe, mudando totalmente o cenário. Agora, os pilotos não precisam mais se reunir em salas de operação. Eles podem atuar de forma descentralizada e escolher onde ficar. O risco para os operadores foi reduzido. Mesmo que a Rússia acerte com um drone ou míssil, afetará apenas um operador. Haverá dezenas de outros, em locais pouco óbvios, ajudando na defesa da Ucrânia usando apenas um laptop e um controle. Se a guerra é disputa de recursos, a Ucrânia achou uma forma de reduzir seus custos, inclusive humanos, enquanto maximiza o dano à Rússia. Vamos recapitular. Já citamos os operadores de drones FPV algumas vezes. Atualmente, a tecnologia remota da Ucrânia é usada em drones interceptadores. Isso não deve durar muito. Fedorov afirmou que o novo sistema da Ucrânia é escalável e pode ser implementado em qualquer lugar. Cerca de 10 empresas que adotaram isso são fabricantes de interceptadores. Faz sentido, já que combater a ameaça aérea russa é prioridade para a Ucrânia. Provavelmente em breve os fabricantes de drones FPV da Ucrânia vão integrar essa nova tecnologia nos drones que a Ucrânia usa nas zonas de abate que desenvolveu na linha de frente. Esse tipo de inovação tem marcado a defesa da Ucrânia contra a agressão russa por mais de 4 anos, e o país está só começando. Muito mais ainda está por vir. Novos métodos estão sendo desenvolvidos para permitir que a Ucrânia utilize seus drones interceptadores. Não saia daí, porque em breve vamos revelar quais são esses métodos. Antes disso, só um lembrete rápido de que você está assistindo ao The Military Show. Se esse é o tipo de conteúdo que você quer ver, não se esqueça de se inscrever no canal. Explicamos tudo detalhadamente toda semana. Agora, vamos focar nos drones interceptadores da Ucrânia. Existe um motivo pelo qual a Ucrânia está tão focada em melhorar essa parte do seu exército de drones antes de qualquer outra. Drones interceptadores têm se mostrado muito eficazes, como comprovam os números. O P-1SAM é um dos primeiros drones dessa nova geração que a Ucrânia introduziu. Desenvolvido pela Skyfall, o drone foi exibido no Dubai Air Show 2025 e mostra por que os interceptadores são tão valiosos. Construído em torno de uma fuselagem impressa em 3 dimensões, o que ajuda bastante a manter os custos baixos, a ponto de ser ainda mais barato de fabricar do que os drones do tipo Shahid, de baixo custo que a Rússia lança contra a Ucrânia. O P-1SAM já estava sendo produzido aos milhares todo mês quando foi revelado. Avançando para os dias de hoje, esse drone interceptador está mostrando por que é tão valioso para a Ucrânia. Em um relatório de 23 de abril, o Pravda revelou que só o P-1SAM foi responsável por interceptar mais de 3.000 drones do tipo Shahid da Rússia desde o início de 2026. Um assessor da ministra da Defesa da Ucrânia, Hanna Vozdia, ressaltou que os fabricantes ucranianos criaram drones interceptadores com custo médio de até $3.000, possibilitando às forças de defesa interceptar até 90% dos drones Shahid russos. Lembre dessa porcentagem, voltaremos a ela já já. Vozdiar revelou que 4 dos 5 drones interceptadores mais eficazes usados pela Ucrânia, incluindo o P-1SAM, o Sting, o Merops e o Bliskavka, foram desenvolvidos por empresas privadas ucranianas. Apenas um dos 5 está sendo produzido como parte do trabalho de desenvolvimento conjunto da Ucrânia com o Reino Unido, e todos os 5 estão devastando as tentativas da Rússia de usar seus drones para obter vantagens sobre a Ucrânia. Observando de forma mais ampla a eficácia dos drones interceptadores da Ucrânia, o Pravda também relatou comentários feitos por Fedorov sobre o impacto que eles tiveram na guerra.
Em março, drones interceptadores ucranianos destruíram um recorde de 33 mil drones russos, segundo Fedorov. Esse número pode parecer estranho para você à primeira vista, mas falamos bastante sobre os interceptadores sendo usados contra os drones Shahed russos, que são drones de ataque de longo alcance que a Rússia dispara contra a Ucrânia. A ABC destaca que a Força Aérea da Ucrânia afirma que a Rússia lançou 6.462 drones de longo alcance contra o país em março. 33 mil não fecha com 6.462. Então como se explica isso? Interceptadores ucranianos não derrubam só drones Shahed. Fedorov citou os drones Zala, Gerbera, Molnaya e Orlan, além de outros, mostrando que os interceptadores ucranianos podem atingir mais do que apenas os drones Shahed russos. Drones kamikaze, de reconhecimento e possivelmente FPV e de fibra ótica, usados pela Rússia contra a Ucrânia, também estão na mira. Se o drone tiver sua própria ogiva, vira alvo de interceptador. E quando você adiciona a nova capacidade dos operadores ucranianos de pilotar seus interceptadores a centenas de quilômetros de distância, a Rússia enfrenta um novo problema que não consegue resolver. Seus drones estão sendo destruídos e ela não pode fazer nada para impedir que isso aconteça. Como dissemos, mais inovações em interceptadores estão chegando. Pilotos ucranianos conseguem operar interceptadores a uma distância enorme. Estão sendo criadas tecnologias para levar os drones interceptadores o mais perto possível dos alvos antes do lançamento. No dia 21 de abril, o Breaking Defense noticiou que a Ucrânia realizou mais um feito inédito no mundo. Desta vez, a Ucrânia lançou alguns de seus drones interceptadores a partir de um veículo de superfície não tripulado, e esses drones conseguiram destruir um Shahed russo. O que vemos aqui é um nível de integração entre ar e mar que pegou a Rússia de surpresa. O Ministério da Defesa da Ucrânia divulgou imagens do incidente, destacando que a 412ª Brigada Nêmesis foi responsável. Reflita sobre o impacto para a defesa aérea ucraniana. Grande parte dos drones de longo alcance da Rússia é lançada dos territórios ocupados ilegalmente na Crimeia e leste da Ucrânia, não da própria Rússia. Com essa inovação, a Ucrânia desenvolveu a capacidade de enviar drones marítimos para o Mar Negro, que podem lançar interceptadores para derrubar drones Shahed russos, lançados a partir do território ocupado muito antes de eles sequer se aproximarem das cidades ucranianas e da infraestrutura mais ao interior do país. Se a Ucrânia conseguir expandir essa estratégia, a Crimeia pode se tornar praticamente inútil como ponto de lançamento de drones. Qualquer Shahed enviado pela Rússia da península pode ser abatido por interceptadores lançados de plataformas marítimas não tripuladas e controlados por operadores na Ucrânia. Isso é defesa aérea em profundidade, algo que drones interceptadores não deveriam conseguir fazer. Por outro lado, há muitas coisas que a Ucrânia supostamente não conseguiria fazer, e ainda assim fez. Expulsar a frota do Mar Negro permite o uso desses drones marítimos dessa forma. A Rússia teve que retirar sua frota outrora têmida da Crimeia após drones e mísseis ucranianos destruírem um terço dela. Com essa inovação, a Ucrânia pode aproveitar essa retirada e, se os drones marítimos com interceptadores acharem um alvo importante, podem destruí-lo sabendo que cada drone interceptador perdido no ataque custa apenas alguns milhares de dólares. É uma estratégia brilhante da Ucrânia. Esse não é o único método inovador usado pela Ucrânia para lançar interceptadores contra drones russos de longo alcance. Um dia após a notícia sobre veículos marítimos inovadores, Militani revelou que a Ucrânia passou a lançar drones interceptadores acoplados a drones-mãe no céu. A Ucrânia tem usado o drone Tora como plataforma aérea para interceptadores. O Tora possui autonomia de voo de até 90 minutos na versão elétrica e 240 minutos na a combustão, com alcance de até 400 km. É um drone ideal para permanecer em voo, já usado pela Ucrânia para reconhecimento. Também tem 2 pontos de fixação sob as asas, como um mini caça. A Ucrânia pode usar esses pontos para lançar um par de interceptores como mísseis contra os Shaheds que se aproximam e derrubá-los. Mais uma vez, é brilhante. Inovador nem parece ser uma palavra adequada para esse desenvolvimento. A Ucrânia possui um drone capaz de patrulhar por horas caçando Shaheds que se aproximam. Combine isso com a tecnologia remota que está sendo colocada nos drones interceptores da Ucrânia, e você tem uma arma secundária que pode ser lançada à vontade e voar perfeitamente em direção a um alvo, que pode até estar a uma distância maior do que o limite externo de alcance do Tora. Imagine 2 operadores, cada um com seu laptop e controle, unindo forças para operar esses drones. É impressionante a engenhosidade da Ucrânia. Isso mostra que a Rússia nunca se adapta rápido às inovações ucranianas. Há poucos meses eram drones interceptadores. Hoje, são interceptadores lançados de outros drones e controlados por operadores que, pelo que a Rússia sabe, podem estar num sofá em Kiev.
O que vemos agora vindo da Ucrânia serve para fortalecer suas defesas aéreas. Embora a Ucrânia lidere os drones de longo alcance, a Rússia continua enviando milhares de Shaheds e outros drones à Ucrânia mensalmente. A Ucrânia sabe que isso é um grande problema. Os enxames de Shaheds confundem as defesas aéreas e permitem que mísseis balísticos e de cruzeiro russos atravessem. Para combater essa ameaça, Fedorov diz que quer que a Ucrânia chegue ao ponto de interceptar pelo menos 95% dos projéteis russos. É uma meta ambiciosa, com certeza, mas também começa a parecer muito alcançável. A Ucrânia vai fortalecer sua base de interceptores com as inovações apresentadas aqui, o que ajudará. Uma tecnologia inicialmente de curto alcance, agora consegue atingir enxames de Shahed antes de eles chegarem às defesas aéreas que deveriam sobrecarregar. A Ucrânia também já está começando a se aproximar da sua meta de 95%. Em 3 de abril, a Rússia lançou um ataque que incluiu 579 projéteis, segundo o Center for European Policy Analysis. A Ucrânia conseguiu derrubar 541 desses projéteis, alcançando uma taxa de interceptação de quase 94%. Faltou 1% para alcançar a meta. É verdade que esses números foram registrados em um único ataque russo, mas se olharmos para março, a Ucrânia está se aproximando dos 95%. Também em 3 de abril, o Ministério da Defesa da Ucrânia revelou que as defesas aéreas ucranianas conseguiram abater 90,25% dos drones russos e 74% dos mísseis, com uma taxa total de interceptação de 89,9%. A Ucrânia já está no caminho certo. Operadores podem controlar drones interceptadores remotamente, até de outros países, operando com segurança e ajudando nas metas de interceptação da Ucrânia. O que estamos vendo aqui é o começo de algo grande. Uma nova versão de defesa aérea que atende ao requisito de múltiplas camadas que Fedorov estabeleceu, e faz isso usando tecnologias baseadas em drones, que são muito mais baratas e inteligentes do que os drones do tipo Shahed que a Rússia está usando. A Ucrânia queria essa tecnologia no início da guerra, mas agora conseguiu. Outra série de inovações, nascidas da necessidade de parar Putin em seu caminho, está diante de nós. E isso significa o fim de uma das estratégias mais eficazes da Rússia. Hoje, drones interceptadores são controlados do sofá. Amanhã, drones FPV e de reconhecimento poderão ser pilotados a centenas de quilômetros das zonas de combate, mantendo sua eficácia e ajudando a Ucrânia a proteger mais soldados. Se a prioridade da Ucrânia é preservar seu pessoal, criar um exército de drones aéreos é a melhor forma de proteger seu povo. Nem previmos isso. Ficamos nos perguntando que outros truques os estrategistas da Ucrânia preparam sem nosso conhecimento. O exército de robôs da Ucrânia é real, e não é só o que fazem nos céus que vai deixar Putin desesperado. Na terra, robôs ucranianos alcançam feitos inéditos no mundo. Eles estão arrasando e libertando território, e você pode ver como no nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no The Military Show para nunca perder a próxima invenção insana que sair das mentes dos engenheiros brilhantes da Ucrânia. E como sempre, obrigado por assistir.